Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu colocar as coisas aqui no silencioso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Vou dar um tempinho, avisem aí os amigos que a gente vai começar. E durante essa semana agora nós tivemos a comemoração, né, ontem no caso, né, dos 457 anos de Shakespeare. Lembrando que Shakespeare nasceu e morreu no mesmo dia, né, então você comemora junto o aniversário de nascimento e o aniversário de morte, né, do autor. E eu pensei de comentar com vocês, né, lá no grupo do Telegram, isso já inclusive foi uma questão levantada aí por algumas pessoas que falaram que queriam, né, que eu comentasse a Megera Domada, né, porque a Megera Domada é uma peça que é muito utilizada pelas feministas aí, elas vão buscar lá, gente, na Idade Média, argumento, numa peça de teatro, ou seja, numa ficção, justificativa para algumas questões, enfim. E outras pessoas também me pediram para falar de Otelo, né? É uma peça que alguns de vocês com certeza já conhecem, é uma tragédia, né? A Megera é uma comédia, né? E Otelo é uma tragédia. E eu vou começar pela tragédia porque a gente sabe que as tragédias foram o que Shakespeare fez talvez de melhor. Aí você pode dizer, mas Lorena, tu acha que ele não foi tão bom quanto nas históricas, né? Marco Antônio e Cleópatra, né? A sequência aí dos Henriques. Não estou dizendo isso, mas as tragédias de Shakespeare marcam, né? Marcam o teatro, marcam a literatura, né? E eu decidi começar por Otelo, porque de fato é uma das tragédias que eu acho muito interessantes de a gente ver. E, gente, escolher um tema só para abordar é muito difícil, né? Deixa eu tentar regular aqui, vocês estão me ouvindo bem? Escolher um tema só em Shakespeare é muito difícil, em Otelo, né? É muito difícil porque a gente sabe que trata-se de uma tragédia repleta de possíveis temas interessantes, né? E ontem, quando eu fiz um post falando sobre Shakespeare, eu mencionei para vocês um livro do Harold Bloom, A Invenção do Outro, né? O Harold Bloom considerava que Shakespeare tinha sido o autor que conseguiu, pela primeira vez, dimensionar todas as esferas da psique humana, né? Todas as esferas da vida humana em suas peças. Então, os personagens que Shakespeare criava eram pessoas possíveis, eram pessoas de verdade, né? E isso tornou o teatro dele, dentre as outras coisas, né? O teatro dele foi tão vivo, né? Encantou tanto, encanta até hoje, né? E eu acho que Shakespeare é uma fonte inesgotável de releituras, ou seja, a gente nunca vai parar de enxergar coisas novas e leituras novas possíveis em Shakespeare. Boa tarde, boa tarde. Porque, de fato, ele conseguiu traduzir nas peças dele, né, esse universo tão complexo que é o ser humano. Então, assim, eu escolhi Otelo pra gente começar. E em Otelo a gente sabe que a maioria dos autores, dos críticos, dos professores, né, vai querer falar de ciúme, vai querer falar de feminicídio, que é um termo, né, criado recentemente, vai querer falar de racismo, né, mas eu escolhi falar de outro tema. É um tema que eu sempre abordo aqui no Telegram. E algumas pessoas me pedem para sempre voltar a falar disso, que é a inveja, né? Eu sei que para muitos de vocês que leram Otelo, o que chama a atenção na peça é o ciúme que permeia todos os protagonistas. Vamos dizer, o protagonista é Otelo, mas a gente tem ali os coadjuvantes basicamente roubando a cena também com ciúme, né? No caso, o antagonista principal aí, Iago,
é pra mim o melhor personagem da peça. Aí você diz, nossa, mas você prefere o antagonista? Shakespeare traça na composição de Iago toda a complexidade que ele queria para abordar essas temáticas que são inerentes da alma do ser humano, né? A gente tem potencializadas em nós uma série de, como é que eu posso dizer, características, né, de comportamento, de sentimento, de, né, percepção de mundo. E de todos os personagens, de fato, para mim, quem segura a peça é Iago, né, o antagonista, aquele que faz o papel de demônio, seria isso. Iago é o demônio da peça. E aí você pode dizer, mas você prefere analisar a figura do demônio da peça, porque de fato é nele que Shakespeare carimba o que ele queria trabalhar, tratar, levantar, de todas as mazelas que acompanham o ser humano. Então eu escolhi inveja, né? Muita gente fala assim, Lorena, a peça nasce do ciúme, né? O conflito, por exemplo, nasce do ciúme que Iago sente quando Cássio é promovido e ele não é. Mas ele só sente ciúme porque antes disso ele é um invejoso. Iago é um invejoso clássico, tá? Essa peça, para quem está estudando em psicologia, para quem está estudando dentro de teologia, né? De qualquer área de conhecimento, o Iago, gente, de Shakespeare, é a representação, é o arquétipo perfeito do invejoso clássico, do invejoso basilar. Se a gente quer entender como funciona a mente de uma pessoa invejosa, a melhor personagem que eu conheço na literatura chama-se Iago, né? Shakespeare conseguiu imprimir, carimbar nele todas as características do invejoso clássico. Todas, Iago apresenta todas elas. E isso não é uma coisa que fica subentendida, que a gente precisa perceber. Não. O discurso, as falas, o diálogo que Iago tece durante a peça, todo ele revela as principais características do invejoso clássico. Então, e assim, isso não significa, eu vou ler alguns trechos aqui, isso não significa, tá, gente, que Iago não seja um racista, porque ele é um racista nojento. Isso não significa que Iago não seja um ciumento, né? Porque ele desconfia que pegou um chifre de Otelo e ele verbaliza isso em uma certa altura da peça. Isso não significa que ele não tenha outros defeitos, que ele não tenha outros traços de personalidade e de caráter que tornam ele um demônio na peça. Mas a característica básica que move, se eu pudesse dizer, a característica motor de Iago, é a inveja, gente. Eu queria começar, e aí eu não sei se vocês têm o livro, mas eu queria ler para vocês alguns trechinhos. Tenham paciência, porque isso aqui não é uma live, é uma aula. E eu queria entender com vocês o que passa na cabeça de uma pessoa que tem inveja. Porque a inveja é um sentimento e é um traço de personalidade contra o qual a gente não luta. Por que a gente normalizou ter inveja? Porque, inclusive, a gente vê capas de revista celebrando a sociedade da inveja. Porque a gente vê tanta gente escrevendo sobre inveja e pouca gente lutando contra ela ou recriminando comportamentos visivelmente invejosos nas pessoas. Então, Iago entra aqui já no primeiro ato. Ele tem algumas falas, assim, racistas pra caramba. Vamos lembrar. Otelo é uma tragédia que conta a história de um general, e ela se passa na Itália, tá? E ela conta a história de um general que é muito, muito competente, que ascendeu pela bravura, né, pela honestidade, ascendeu ao posto de general por mérito, aspas. E ele é negro. Tanto é que o subtítulo da peça é Otelo, o Mouro de Veneza, né? Mouro é a pessoa que tem a pele mais escura, né? E Otelo, negro, um cara já meia idade, ele não é novinho, ele não é um garoto, ele já tem nas costas a carga da experiência de algumas batalhas, né? De algumas responsabilidades estatais que ele assumiu ainda novo.
Otelo é esse cara de meia idade que se apaixona por Desdémona. Desdémona é filha de um senador, Brabâncio, e Desdémona é linda, é jovem e é uma das mulheres mais cobiçadas ali da região. Todo homem queria a Desdémona para ser sua esposa. E Desdémona é uma mulher que condensa todas as características angelicais possíveis numa mulher, na figura de uma mulher. Então ela é bonita esteticamente falando, ela é doce, né? Ela é obediente ao pai, porque ela mora na casa do pai, ela é uma menina nova. Ela é uma menina consciente de Deus, né? A gente não tem um registro muito... Coisa interessante que eu vejo, às vezes, eu fico até meio assim, de ver alguns críticos procurando religião em Shakespeare, né? Gente, assim, Shakespeare ele era muito sagaz, né? Então, muita coisa a gente vai encontrar. Você vai encontrar homossexualidade, você vai encontrar religião, você vai encontrar, sei lá, ambição, você vai encontrar tudo em Shakespeare. Em todas as peças você vai ter um pouquinho de tudo. Então, Desdémona, ela é descrita como uma menina angelical, né? Uma jovem, né? Cheia de sonhos. O pai, né? Tinha para ela um pensamento, como todo pai, né? Um futuro brilhante, planejado. E ela se apaixona pelo general negro, que é descrito como feio. E aí uma coisa interessante, a gente não sabe dizer se Otelo é descrito como feio porque ele era feio, ou se ele é descrito como feio porque ele era negro. E o racismo que está presente na fala de muitos personagens faz com que ele seja descrito como um demônio. Inclusive o Brabâncio diz, né, que ele é um demônio, associa o negro a uma questão ruim. Então, a peça inteira, gente, é permeada de racismo. E o protagonista, olha o que Shakespeare fez em 1603. Numa Inglaterra branca, ele pega um protagonista preto para ser o chefe de vários outros brancos. 1603. Isso foi encenado num teatro. Então, Shakespeare é avant-garde, Shakespeare é universal. Eu vejo as pessoas hoje querendo escrever peças sobre racismo. Gente, em 1603, o maior dramaturgo de todos os tempos trouxe para o palco um protagonista preto. Então, e não é uma questão de consciência de classe, consciência de cor. Shakespeare não viu o mundo dessa forma. Shakespeare é um homem da Idade Média. Ele não pensava com a cabeça que a gente tem hoje adoecida, de divisão pós-Marx. Shakespeare entendia que o mundo era complexo, que as pessoas eram plurais, que as características inerentes a cada um não derivavam da cor da pele. O fato de alguém ser bom não é porque é branco ou porque é preto. O fato de alguém ser ruim não é porque é branco, não é porque é preto. Então Shakespeare era um homem que tinha ainda as emoções e as faculdades mentais centradas na realidade. Coisa que hoje a gente perdeu em alguns autores, em alguns dramaturgos, em alguns militantes travestidos de escritores. Então, logo no começo, já no primeiro ato, eu quero ler umas falas de Iago, né? Porque assim, a peça começa, ele puto conversando com o Rodrigo, que é um outro, é um amigo, né, dele, que na verdade eu digo que não é, porque o invejoso ele não tem amigo, né? O invejoso usa pessoas e as tem por perto, para que, se ele precisar delas, ele poder se servir delas. O invejoso é um parasita. Ele tem características de parasitismo nele, né? E eu tô falando aqui que, o invejoso é só invejoso, ele não tem um traço bom. Não, a pessoa que cultiva a inveja, a pessoa que se percebe invejosa e gosta de ser assim, e quer permanecer assim. Então, Iago chega conversando com o Rodrigo, já no primeiro ato, e tá puto, desabafando. Por quê? Porque Otelo teve a oportunidade de promover a tenente, uma pessoa, né? E Iago já era o alferes dele. Então, qual é o pensamento lógico de Iago? Bom, se eu já sou alferes dele, ele vai me promover. Eu sou um bom soldado, eu sou um bom liderado, ele vai me promover. O que Otelo faz? Otelo frustra as expectativas de Iago e promove Cássio. Cássio vira tenente e Iago permanece subalterno, vamos dizer assim. Permanece alferes. E aquilo
foi uma facada no coração dele, porque ele acha que ao fazer essa promoção dessa forma, Otelo foi injusto. Otelo foi injusto, porque a promoção que ele achava que deveria ter recebido é uma promoção advinda da maravilha que ele era. E aí a gente encontra já na fala de Iago, no primeiro ato, a primeira característica do invejoso. O invejoso, gente, não se enxerga como ele é. O invejoso tem uma dificuldade de se perceber. Ele tem um problema de autopercepção que é patológico, né? Inclusive, se a gente parar para analisar, isso é muito interessante, né? Porque a palavra inveja vem do latim invedere. Invedere significa não ver. Então, o que é uma pessoa invejosa? Uma pessoa invejosa é uma pessoa que não vê. Ela é incapaz de ver. Ela tem o sentido da visão e da percepção da realidade, sobretudo do que tange a ela, alterados. O invejoso não vê a realidade. Ele é incapaz de ver. Por isso, a origem da palavra explica muito do que é o comportamento da pessoa invejosa. Então, o Iago, ele não para pensar em momento nenhum que o Cássio possa ser melhor do que ele. E, portanto, o Otelo o promoveu. Não. Eu sou melhor do que o Cássio. Eu merecia essa promoção. Eu deveria estar no lugar dele, porque eu sou o melhor. E isso não é necessariamente uma questão de autoestima. Não é uma questão de autoestima. É uma questão de dificuldade de percepção e de autopercepção da realidade. Ele não percebe. Então, para Iago, ele merecia aquela promoção. Porque ele era muito bom, porque ele era muito justo, porque ele era muito racional. Ele se orgulhava de ser racional. Isso é um problema que eu enxergo nas pessoas hoje, né? Pessoas que se gabam de ser muito racionais. Eu sou muito racional. Cuidado, porque nem tudo é perceptível pela razão. Aí a gente entra em vários outros pontos que não são pauta daqui, mas se você é 100% racional, não sobra nada para outro traço, cuidado. Né? Então, o Iago, ele abre a peça, puto, desabafando com o Rodrigo, porque ele se acha merecedor da promoção que o Cássio teve. A fala dele, Senhor, gente, terrível. Ele diz assim, cadê? Não, peraí, eu quero ler uma fala racista pra caramba. Ó, ele tá aqui, aí ele fala assim, esses sujeitos têm alguma alma, e uma alma assim tenho eu, uma alma assim tenho eu, é o que lhe declaro. Pois meu senhor, tão certo como o seu nome é Rodrigo, fosse eu o Moro, não seria Iago. Ao ser dele seguidor, estou seguindo apenas a mim mesmo. O invejoso segue o alvo da inveja. O invejoso está sempre perto do seu objeto de inveja. O invejoso não consegue se distanciar daquele que ele inveja. Porque ele precisa desse que ele inveja para se enxergar. A fala de Iago é reveladora. Eu odeio Otelo, e ele diz isso várias vezes durante a peça. Odeio o Moro, odeio aquele demônio, odeio Otelo. Mas ele diz aqui, ao ser dele seguidor, estou seguindo apenas a mim mesmo. O céu pode me julgar. Não sou eu por amor ou por dever. Mas eu pareço ser eu por causa do meu peculiar propósito. Ou seja, uma outra característica do invejoso clássico. Ele não é de verdade. O invejoso clássico não sabe ser de verdade. O invejoso clássico tem pavor de aparecer de verdade. Então, boa parte das pessoas invejosas montam um personagem para poder atuar em sociedade, para poder conviver com aqueles que eles invejam, para poder circular. Então, o Iago, por dentro, ele era uma pessoa rancorosa, cheia de ódio. Mas por fora, ele precisa criar um outro eu, como ele mesmo diz, para que ele consiga seguir e perseguir o alvo da inveja, que é Otelo. Então,
E aí entra uma coisa engraçada do dia de hoje, né? Dos dias atuais, né? Porque o fenômeno do hater, né? Quando a gente vê alguém falando disso, porque o hater é um invejoso que precisa seguir o objeto da sua inveja para que faça sentido aquele personagem que ele criou, porque ele não enxerga a vida real. Invidere. Inveja é invidere. Inveja é não ver. Gente, quem é o pai da inveja? Satanás. Você acha mesmo que Satanás estava funcionando bem quando ele para e acredita que ele pode ser como Deus? Ele não tem senso das proporções, normal. Ele não tem realidade ali. O invejoso clássico mostra características que a gente vê em Lúcifer. Lúcifer não conseguia se enxergar. O invejoso não se enxerga. Ele não se enxerga, ele é incapaz de se enxergar. E aí não é uma questão de dizer, tu não te enxerga. Não, ele não se enxerga mesmo. O invejoso é uma pessoa que não se enxerga. Que não se percebe como é, mas se percebe como se quer, como criou. Ele cria o que ele acha que ele é. E vive isso intensamente. Ele vive isso intensamente, ele mata e morre pensando dessa forma. Uma outra coisa, a gente vê durante, né, todas as conversas, a gente vê basicamente muito racismo. Então, o Rodrigo também pratica racismo contra o Otelo, quando ele chama ele, né, de lábios grossos. Eles usam muito, e Shakespeare fez isso provavelmente de forma proposital. Porque havia racismo naquela sociedade. Os negros circulavam não como Bridgerton, tá, gente? Que Bridgerton não existiu. Mas os negros circulavam naquela Veneza. Circulavam naquele lugar. E, assim como os judeus, assim como outros tipos de gente, eles sofriam preconceito lá. E Shakespeare, quando escreve a peça, ele deixa isso muito bem registrado. Como? Nas falas. Então o Rodrigo chama ele de lábios grossos, o Brabâncio chama ele de imagem do demônio, preto do demônio, né? O próprio Iago, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, bode preto e velho. Quando o Rodrigo vai lá com o Iago avisar o Brabâncio que Desdêmona fugiu com Otelo, eles vão fazer o fuxico pensando assim, ele fugiu com a... Porque assim, a grande questão é, o invejoso, São Tomás de Aquino sempre disse, né? Que o que é a inveja para São Tomás? É a tristeza pela alegria do outro. A inveja é uma oposição à alegria do outro. Então, o que o invejoso é? Uma pessoa triste porque ele não se enxerga, mas ele consegue enxergar a alegria do outro. E isso o faz triste. E aí, quando São Tomás diz isso, de fato, isso é visível na peça. Porque não é só Iago que tinha inveja, Rodrigo também tinha. Só que o Rodrigo era fraco, sabe? Aquela pessoa que mata aquilo dentro, mas não fala. Iago não, ele traça um plano para destruir o alvo da sua inveja. Ou seja, ele é um invejoso ativo, porque existe um invejoso passivo, né? Ele passa a vida inteira tendo inveja, ele morre com aquela inveja dentro, sem nunca ter dito nada para ninguém. Ele pode até demonstrar durante a vida vários comportamentos dele que ele tem inveja, mas ele é incapaz de traçar um plano para ele é covarde demais para isso. Então o Rodrigo é esse invejoso covarde. Ele sente a inveja, mas ele não tem coragem, não tem peito para fazer algo em relação a esse sentimento que corrói. Iago não. Iago traça um plano e ele monta direitinho como um tabuleiro de xadrez. Quem ele vai usar para cada etapa daquele plano até ele chegar ao final. Iago, além de invejoso, é muito inteligente e é muito ambicioso. E ele não tem problema nenhum de deixar claro que ele quer ir a algum lugar. Ele não tem problema. Nas falas dele, durante todo o livro, ele vai dizendo isso com quem ele conversa, né? Então, eles vão avisar o pai de Desdêmona que Desdêmona fugiu com o preto, bode velho, como eles falam aqui na peça. Gente, eu queria ser uma mosquinha e voltar ao século XVII, quando essa peça foi encenada, para ver a reação das pessoas ouvindo isso, vendo esse cara preto ser
alvo de racismo ali no palco. Será como as pessoas reagiam naquela época? Esse racismo se mostra nas falas, com certeza. A gente não tem como saber, porque não tinha como tirar foto naquela época, né? Mas imagina, certamente, ou eles colocaram um rapaz de fato negro pra fazer o papel de Otelo, ou eles fizeram blackface, né? Pintaram um ator branco de preto, colocaram ele lá. Como a peça não tem nenhum traço de comédia, né? Ela é uma tragédia pura, ou seja, você não tem momento nenhum de relaxamento nessa peça. Você não tem momento nenhum de descontração nessa peça. Essa peça é tensa do começo ao fim. É uma peça carregada, pesada. E o que dá esse tom pra ela, né? A inveja. Gente, quem convive com gente invejosa carrega 100 quilos nos ombros todo dia quando acorda. O clima é pesado, o lugar é pesado, a energia é pesada. Porque o invejoso, ele é um descendente direto do inimigo de Deus. Se tem uma característica que Satanás tem e que ele faz questão de tentar suscitar no homem, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz Satanás odiar o homem, né? Ele é inimigo da nossa alma porque, na verdade, ele é inimigo do nosso Criador. E Satanás quer fazer ao máximo a gente não parecer com o Criador. E ao se tornar invejoso, e ao cultivar a inveja, e ao nutrir a inveja, a gente se parece mais com o diabo do que com Deus. Portanto, ele tem todo o interesse em acompanhar os invejosos de pertinho. Entenderam? Então é pesada, é uma peça pesada, é uma peça que do começo ao fim você tá tenso lendo, porque você quer ouvir o próximo discurso, o próximo diálogo, e em alguns momentos você para e se choca. Existem falas chocantes nessa peça. E aí Iago vai com Rodrigo e eles acham que estão fazendo um grande serviço. Vão dedurar Otelo, Brabâncio, puto da vida, porque a grande filha dele, o amor da vida dele, né, foi roubado por um bode velho preto. E aí ele vai matar Otelo. O primeiro plano de Iago era esse. Era usar Rodrigo como fofoqueiro para suscitar em Brabâncio, que é o senador, pai de Desdêmona, ódio por Otelo ter roubado ela. E fazer com que Brabâncio tome alguma medida contra Otelo. Ou mate ele num duelo, ou prenda ele, dê prisão perpétua, sei lá. E percebam, Iago não é afim de Desdêmona. Ele não quer Desdêmona pra ele. Embora ele diga que é uma mulher bonita, ele reconheça que, né, não é cego. Ele tem uma mulher, né? Inclusive que ele usa também pra poder cooptar Desdêmona, pra fazer todo o BO lá que ele faz. Então, até a mulher do cara, pra ele, é só um objeto pra ele chegar ao objetivo final dele. O objetivo final dele é destruir Otelo. Ele não quer se tornar o que Otelo é. Ele quer acabar com a alegria de Otelo. E aí entra uma grande característica do ciumento e do invejoso. Ele não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Ele quer que você não tenha. Por que tem gente que tem 2 milhões de dólares para gastar num bar e ainda assim é infeliz e é invejoso? Porque não é uma questão de ter ou de ser. É de não enxergar. Ele não enxerga. É invedere. Ele é incapaz de ver. Então, se ele não se vê, ele pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Isso não vai satisfazê-lo. Ele pode ser muito bonito ou muito feio. Isso não vai satisfazê-lo. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de se perceber. Ele não vê a realidade. E aí, Iago não quer que Desdêmona necessariamente largue Otelo para ficar com Desdêmona. Ele tem uma mulher. Ele quer que Desdêmona largue Otelo porque ele quer que Otelo se ferre. Ele não quer Otelo feliz, casado, amando e sendo amando e sendo amado. Ele não quer. Ele é triste porque ele vê Otelo feliz com Desdêmona e ele traça um plano para acabar com essa alegria. Aí entram duas questões. Isso tem um pezinho na inveja que ele sente, porque ele não foi promovido. Isso foi só, gente, um estopim. Ele já era invejoso.
E outra, gente, Iago era muito bonito, Rodrigo era bonito, Cássio era bonito, eles eram homens bonitos, homens fortes, homens valorosos, assim, valentes. Então, assim, Otelo é descrito como um cara feio, já velho, já quase velho. Tipo, teoricamente, a questão ali não era nem que Iago era mais isso, menos isso. A questão de fato é a inveja, que é o núcleo central da psique dele. E aí, Iago percebe que ele precisa fazer alguma coisa para que Otelo não ame Desdémona, porque amando Desdémona ele é feliz. Ele é feliz, Otelo é feliz, gente. Otelo é aquela pessoa imatura que emprenha pelos ouvidos. Emprenha pelos ouvidos. Ele acredita nas pessoas, ele acha que as pessoas estão falando sério. Ele acha que todo mundo tem honra. Sabe aquele negócio que minha mãe sempre dizia que por si uma pessoa julga os outros. Então se eu não roubo, eu acho que as pessoas, eu acho que roubar, acho que ninguém rouba. Se eu não faço isso, então eu tenho dificuldade de entender como é que alguém faz, porque eu não faço. Otelo é essa pessoa. Ele não é um santinho, não. Mas ele é um cara de caráter, é um cara tranquilão e é um cara que tá apaixonado. Ele tá vivendo a melhor época da vida dele. Que é coisa que irrite mais o invejoso do que você tá vivendo seus melhores dias diante dos olhos dele. Só isso já é suficiente. Não precisava ele ter promovido Cássio. Mas aí termina que ele promove Cássio e piora tudo. A inveja que já existia, agora é potencializada. E uma certa altura da peça, acho que no terceiro ato, Iago diz que ele desconfia que Otelo pegou a mulher dele. Ele não tem certeza. Aí vamos lembrar, o que é um invejoso? O invejoso é aquele incapaz de ver a realidade. Então aquilo pode ser só fruto da imaginação dele, da insegurança dele, pode. Assim como a gente vê em outros personagens. Vocês acham que Machado de Assis tirou Bentinho de onde, gente? Vocês acham que Machado de Assis não leu Otelo? Vocês acham que a Quisília de Bentinho com Escobar nasceu de que inspiração? Vocês acham que Machado pensou nisso depois de ler o quê? Não estou aqui dizendo que Machado copiou, tá, gente? Estou dizendo que Machado de Assis amava ler Shakespeare. E Bentinho tem traços de personalidade de Iago. Ciumento, um pouco invejoso. Então veja que um autor, um dos maiores autores da língua portuguesa, séculos depois, bebe de uma fonte clássica. Por que clássica? Porque representa o que é verdade. Todos esses personagens existem na vida real. São pessoas possíveis. São pessoas com as quais nós topamos, nós convivemos e somos obrigadas a aprender a conviver porque elas existem. São tipos, arquétipos. Né? Então, Iago, a uma certa altura, ele percebe que Otelo tá feliz demais. Eu não consigo atingir ele na profissão. Porque se eu fizer qualquer coisa aqui dentro do exército, ele tá feliz, ele tá bem, ele tá em lua de mel com Desdémona. Então, o que eu vou atacar? Desdémona. Eu vou tirar a alegria atual dele, Desdémona. Então, a primeira tentativa eu vou pegar Rodrigo e vou fazer um fuxico lá pro pai dela. Não funcionou. Porque na hora que ele arma o circo todo para o pai de Desdémona fazer alguma coisa com Otelo, esculhambar Otelo, prender Otelo, matar Otelo, Desdémona vem e diz: eu amo, pai, me desculpa, eu amo esse homem. E eu sei que eu te devo obediência, eu sei que eu te devo satisfação, porque eu fui sua filha a vida inteira, eu morei na sua casa, mas agora eu só devo satisfação a esse homem que eu escolhi. E eu não escolhi ele porque ele é preto, porque ele é branco, eu não escolhi ele porque ele é bonito, porque ele é feio. Eu escolhi ele porque eu vi algo mais nele, que eu não vi nos outros que vinham aqui tentar pegar a minha mão. E eu assumo aqui diante de todos vocês que eu amo Otelo. Gente, o plano de Iago fracassa. E pelo contrário, o que ele tenta fazer para dar errado entre Otelo e Desdémona só une mais Otelo e Desdémona. Porque eles se amavam. Porque ela realmente amava Otelo. Gente, ela larga tudo e foge. Uma mulher que fazia isso na Idade Média, ela ficava falada, tinha que mudar de cidade. Perdia a honra, né?
Então, esse era o nível do amor, do comprometimento de Desdêmona com Otelo. Coisa que Otelo não teve para com ela. Desdêmona foi muito mais madura, embora bem mais jovem, do que Otelo, homem mais velho, que enfrentou batalha, que fugiu da morte, que combateu os otomanos, né? Que combateu os turcos. Ele era famoso por ter combatido os turcos. E aí a gente tem um pano de fundo nessa história, né? Então, daí o que acontece? Ele tem que replanejar o GPS dele. Gente, uma coisa muito característica do invejoso que Iago condensa em todas as falas. Ele é persistente. O invejoso tem um poder de destruição que advém do próprio diabo. Gente, o diabo não desiste da gente. No dia que a gente der o último suspiro, ele vai estar tentando até lá. E aí eu te pergunto, isso que o invejoso tem, essa sanha, essa persistência de destruir o alvo da sua inveja, é algo que nasce no próprio diabo. Há quantos 1000 anos isso existe? Essa dicotomia, essa oposição Deus e diabo existe. E ainda hoje ele nos tenta. A pessoa diz, eu sou de Cristo, daqui 10 minutos ele fala, eu vou te esperar daqui a 10 minutos, eu não vou desistir, você não vai ser de Cristo. O invejoso é persistente em destruir a alegria do seu alvo. Então, a pessoa que é desligada, ela relaxa. O invejoso não relaxa. O invejoso não relaxa, gente. O invejoso, sobretudo se ele é um invejoso ativo, né? Que traça um plano, que tem metas. Ele não relaxa hora nenhuma. E o fato de ele não relaxar, perceba na peça. Pouca coisa a gente vê Iago viver. Iago não vive a vida dele. Iago não se vê na peça Iago desfrutando de Emília. Iago desfrutando do casamento dele. Iago desfrutando... Ele não desfruta. O invejoso não desfruta da vida abundante. O invejoso não desfruta da vida abundante. Aliás, ele nem sabe que existe uma vida abundante. Porque vamos lembrar, ele é invedere. Ele não enxerga a realidade como ela é. Então existe invejoso que se diz cristão, mas ele não enxerga a realidade de nova criatura em Cristo e continua nutrindo nele mesmo características do diabo. Lorena, mas isso não é inerente ao ser humano? O ser humano não tem um poder de ser ruim, de causar o mal. Ele pode escolher, gente. Ele pode escolher se comportar assim. E o invejoso, via de regra, ele sempre escolhe se comportar de forma ruim. Porque ele não enxerga o que ele agora é. Mesmo que ele diga que nasceu de novo, mesmo que ele diga que ele é cristão agora, por exemplo. Ele não enxerga. E aí, Iago é esse invejoso clássico, que não vive a vida. A peça inteira é ele correndo atrás de Otelo. Ele passa a peça inteira correndo atrás de destruir o outro. E ele se esquece de que o tempo que tá passando pro outro, tá passando para ele também. E não volta. O invejoso abre mão da coisa mais preciosa que a gente tem, que é o nosso tempo. O tempo não volta, gente. Dinheiro a gente recupera, saúde a gente até cura. Mas o tempo, eu nunca mais vou ter a idade que eu tenho hoje, no dia de hoje. Não vai voltar. A consciência temporal e a consciência da imortalidade são duas características de um homem e de uma mulher maduros. E o invejoso, Iago, não tem essa consciência. Ele não para pensar em momento nenhum. Cara, eu tô desperdiçando minha vida, minha energia com a vida do cara. Deixa o cara viver a vida dele, deixa eu viver a minha, cuidar, fazer o meu. Não. O invejoso não enxerga isso, porque ele não enxerga a realidade. Ele não enxerga a sua condição. Então, Iago passa a peça inteira perseguindo Otelo. Ele passa a peça inteira confabulando como ele vai fazer agora para reajustar todos os planos dele para destruir Otelo, já que em Brabâncio ele não conseguiu fazer isso com a fofoquinha. Daí o que ele faz? Ele usa a mulher dele para virar amiga de Desdêmona. E aí
a história é ridícula, né, gente? Porque por que acontece a tragédia, né? Deixa eu acelerar e dar o spoiler logo do final. O Otelo mata Desdémona asfixiada, de ciúme. Por quê? Porque ele acredita piamente que Cássio, o cara em quem ele confiava, que virou o braço direito dele, que ele acabou de promover, tava ficando com Desdémona nas costas dele. Isso é verdade? Não. Otelo acredita numa simulação que Iago faz. Agora, olha como Iago tem a ideia de fazer isso, gente. Peraí. Eu acho fantástica esse trecho aqui. Eu imagino essa peça sendo encenada e o ator falando isso de uma maneira assim que ele tem assim que ele baba falando disso. Ele diz assim, peraí. Ele fala, olha, eu não tô conseguindo atingir o Otelo em nada. Não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo tirar ele do sério. Eu não tô conseguindo fazer ele negar a honra dele. Eu não tô conseguindo fazer ele sei lá, fazer uma merda grande, brigar com alguém, sabe, perder a honra. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou suscitar nele o sentimento mais insuportável que existe. Olha a fala de Iago, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa é a fala dele de outro jeito. Ele diz, olha, eu não tô conseguindo tirar esse cara do sério, fazer ele fazer uma merda grande, uma cagada grande pra desonrar a vida dele, sei lá. Então eu vou fazer com que ele sinta o sentimento que mais desequilibra o ser humano, que é o ciúme. Porque o ciúme animaliza, né? O ciúme animaliza. E é interessante porque quando a gente pega ciúme, né? Ciúme no inglês é jealous. Jealous vem do grego zelos. É uma palavra que tem uma origem boa, né? Uma origem boa. O que é o ciúme? Ciúme é zelo. O que é o ciumento? É uma pessoa que é cheia de zelo. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que causa... Eu não lembro agora qual é bem o livro, o versículo, mas me ocorreu agora de falar isso. E eu não sei se é Paulo que fala que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Aí quando a gente vai ver a palavra ciúme, né? A palavra ciúme tem uma conotação ruim na nossa sociedade, né? No nosso léxico. Mas o que ela significa, não necessariamente, porque o ciúme significa ter zelo. Zelar, cuidar. Ciúme tem uma conotação positiva na origem, né? Eu amo tanto que eu não quero que aquilo se acabe, então eu tenho ciúme, eu cuido. Ciúme é visto como sinônimo de cuidado. Mas existe o ciúme que extrapola o cuidado normal e por uma mente adoecida, por uma personalidade adoecida, a gente tem a patologia que vira um ciúme doentio, que é o que Otelo sente. Gente, Iago faz a coisa tão bem feita, porque, resumindo, ele coloca a mulher dele pra ser amiga de Desdémona. Daí elas viram amigas e aí ela pega um lenço que Otelo deu pra ela, que foi da avó dele. E Desdémona não percebe, sabe? Mulher feliz, desimpedida, desenrolada, não tem inveja, tá vivendo a vida dela, cuidando das coisas dela, pensando no que ela vai fazer amanhã. O lenço sumiu. Daí a Emília pega o lenço, Iago planta o lenço no quarto de Cássio. E ele faz a coisa de uma tal forma, ele tem os diálogos, né? Aí os atos se passam, eles têm diálogo. Ele vai fazendo, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai correndo igual cupim. Ele vai fazendo com que Otelo vá desconfiando que Desdémona e Cássio estão tendo um caso. E o estopim disso, a gota d'água, é o sumiço desse lenço, que pra ele tinha uma simbologia muito grande, porque era um lenço que foi da avó que ele deu pra amada. Era um lenço de linho bordado, era uma coisa cara. E o lenço some e ele vem e pergunta. Ele já tinha ouvido uma conversa entre Rodrigo e Iago, sugerindo que Cássio estava tendo um caso com Desdémona, e eles sabiam e não sabiam se contava pro Otelo. Aí ele fica se sentindo um otário, né? Porra, todo mundo no pelotão tá sabendo que minha mulher tá me traindo e eu não tô sabendo de nada. Aí a uma certa altura acontece uma outra zebra e ele ouve atrás da porta uma conversa entre Iago e Cássio. Iago simula uma conversa com Cássio. Eles estão falando de uma prostituta que Cássio pegou. E como o Otelo chega no meio da conversa, ele pensa que eles estão falando de Desdémona. E ele fala de detalhes sexuais, ele fala... Aí o Otelo tem certeza, putz, peguei um chifre desse vagabundo.
Aí a gota d'água é o quê? Ele vai até Desdêmona e diz assim: Desdêmona, cadê aquele lenço que eu te dei, que foi da minha avó? Ele já sabia que o lenço estava com Cássio. Estava nas coisas de Cássio. Cássio não sabia, porque quem plantou isso foi Iago, né? E aí Desdêmona, lenço? Não sei. Sumiu. Nunca mais eu vi esse lenço aqui, mas deve estar por aí. Sabe a pessoa que não tem peso na consciência? Se despreocupa. Não sei, sumiu, mas eu vou procurar e tal. Só que o Otelo já estava corroído de ciúme. Ele já tinha a pulguinha atrás da orelha. Ele já tinha mordido a isca, né? E aí entra uma grande questão pra mim, porque ele mordeu a isca, sim, porque ele era imaturo, inseguro, sim, mas também porque o Otelo tem, né, como traço de personalidade, um traço de personalidade contra o qual, por exemplo, eu até luto, que é acreditar muito na bondade do outro. Sempre acreditar que, não, ela vai fazer o que é bom. Sabe, assim, isso é bom, mas isso precisa ser amadurecido e precisa ser usado da forma correta, porque senão você vira um otário mesmo. E as pessoas não costumam dar muito valor para otário, né? Então, o Otelo, ele não acredita que o cara que ele promoveu a tenente, o cara que ele vai deixar no lugar dele, vai pegar a mulher dele. Não é possível. Porque quem não trai, acha que ninguém trai. Quem não trai não vive procurando traição. Quem não trai não vive procurando traição, gente. Quem não trai, relaxa. Por isso que às vezes relaxa tanto e pega chifre. Eu já vivi essa realidade em relacionamentos. Eu sou uma pessoa não ciumenta. Uma pessoa não ciumenta é legal, mas não é tão legal assim. Porque o ciúme é zelo. Então, às vezes, a pessoa é tão desligada que, às vezes, ela acha que não vai fazer. E se a pessoa é não ciumenta e otimista, pior ainda. Porque, vai nada. Não vai não. Deus não vai deixar. Né? Então, Otelo é essa pessoa muito tranquila com o amor que eles sentem, ao ponto de relaxar. E aí, quando ele acorda, aquilo foi uma pancada muito forte pra ele, porque ele não esperava Cássio. Talvez ele esperasse de Rodrigo, talvez ele esperasse do próprio Iago. Porque ele teve os motivos dele pra não promover Iago. Se ele não promoveu Iago, é porque Cássio era melhor do que Iago, gente. E fulano não passou e eu passei, mas eu sou melhor que ele. Mas naquela prova você não foi melhor, porque se você tivesse ido, você tinha passado. Ser melhor nem sempre é uma constante. Às vezes eu estou melhor em um determinado dia, eu estou melhor em um determinado momento, mas isso não é permanente. Eu posso perder esse lugar de ser melhor se eu não cultivar, se eu não mantiver uma disciplina. Então, Otelo acredita na armadilha de que Desdêmona está traindo ele com Cássio. Lorena, mas vamos lá. Assim como em Machado de Assis, ele acreditou mesmo? Essa traição realmente não existiu? Não dá para comparar. Porque aqui a gente tem uma peça e a gente não tem muito fluxo de pensamento dos personagens aparecendo. A gente tem muito diálogo, muito discurso direto. Nem indireto livre, nem indireto... É uma peça de teatro, né? Então, Dom Casmurro é outra história. A gente tem um fluxo de pensamento de Bentinho, a gente tem a consciência de Bentinho aparecendo. Aqui não tem. Aqui, basicamente, Shakespeare escancara a mentalidade das pessoas dessa peça nas falas. Então, não houve traição. Desdêmona, em hipótese alguma, traiu Otelo com Cássio. Isso tudo foi uma armadilha do invejoso Iago. Gente, Otelo esfola, asfixia e mata a mulher que ele mais amou na vida, porque ele acredita que ela está traindo ele com o cara que ele acabou de promover no serviço. E aí, a uma certa altura, Cássio consegue perceber aquilo tudo e faz Otelo enxergar. Cara, tu é louco. Jamais isso... Gente, por que é uma tragédia a peça? Porque Otelo vai e mata Desdêmona. Aí depois ele descobre a mentira. Mas ela já tá morta.
Daí ele não tem condição nenhuma de continuar a vida com o peso de saber que ele matou a mulher que ele mais amou por uma mentira. E ele vai e crava um punhal no peito e morre. Iago termina preso, ele termina na merda. O fim de todo invejoso. Mas ele foi bem sucedido no plano dele. Vale lembrar que, dependendo da situação, o invejoso se dá bem. Aí você pode dizer, mas não se dá bem, ele terminou a peça, não tá livre, feliz, ele não tá promovido. Mas qual era o objetivo dele? Destruir Otelo. Ele não conseguiu? Então ele foi bem sucedido. Na visão dele. Na visão dele, ele foi bem sucedido. A pessoa destrói tudo que tem pra perseguir outra porque tem inveja. Tá todo mundo dizendo, cara, olha o que tu fez. E a pessoa tá feliz. Porque na visão dela, em Vedere, ela não enxerga a realidade. Lembra disso? Ela não enxerga a realidade. O alvo era destruir, ela destruiu, foi bem sucedido. Então ela tá se vendo bem sucedido. Você nunca viu uma pessoa invejosa destruir outra e tá feliz com aquilo? Mesmo que ela veja ao redor tudo mais destruído junto. Vamos lembrar, pra ela foi bem sucedida, porque ela é uma pessoa que não enxerga a realidade como deveria. Ela tem uma troca aí. Então, a peça é uma tragédia porque o cara mata a mulher que ele mais ama por uma mentira. E aí existe uma lição muito importante, né? Que eu vejo hoje muita gente pegar essa peça pra militar, negócio de feminismo, feminicídio e tal. Mas, gente, essa peça é um tratado sobre a confiança que existe quando há amor. Otelo não matou Desdêmona porque ele tinha ciúme. Ele matou Desdêmona antes disso porque ele não confiou que a mulher que largou o pai, que arriscou a reputação, que arriscou a vida dela social por um negro que sofria discriminação, que não era bem visto aos olhos da sua família, que não era novo, jovem, bonito, essa mulher seria incapaz de estragar tudo traindo ele. Ele foi incapaz de acreditar nisso. Então, é uma tragédia, não porque ele matou ela, mas é uma tragédia porque o que ele sentia por ela, que ele dizia que era amor, não foi suficiente para que ele confiasse até o fim nesse amor. Não nela, nesse amor. Porque quem ama não mata. Então é uma tragédia. É uma tragédia. É um desperdício. É um desperdício. E basicamente várias outras tragédias de Shakespeare são um desperdício. Romeu e Julieta é um desperdício. Como assim, Lorena, um desperdício? Gente, muita coisa que acontece daria para ser resolvida com uma DR. Discutindo a relação. Entendeu? Mas vamos lembrar, a gente tá falando de Idade Média. Não tinha essa DR de hoje. O cara vingava a honra na ponta da espada. Porque essa era a cultura da época. E é isso que os revolucionários são incapazes de entender num clássico. É que não adianta reler o livro hoje, com o olho de hoje, querendo encontrar as verdades de hoje, porque não vai acontecer. Você precisa ter conhecimento histórico, ter conhecimento cultural e ter amplitude de visão do que foi o mundo na Idade Média, do que era a vida na Idade Média, do que era a honra na Idade Média, para entender isso. Entendeu? Otelo não é só sobre racismo, sobre feminicídio. Otelo é sobre quem não confiava, quem se sentia traído na Idade Média. É pensar com a cabeça daquela época. Não dá para ler Shakespeare com a cabeça de Marx. Você vai pirar. Eu tenho visto hoje gente fazendo seminários absurdos sobre Shakespeare, querendo encontrar pelo em ovo lá nas peças de Shakespeare. Tentando enfiar goela abaixo nas peças de Shakespeare uma consciência de classe que não tinha naquela época. Não tinha. Então, gente, é isso. Otelo é uma tragédia, é um desperdício, mas é brilhante.
E é uma peça que vários autores que vocês amam na literatura inglesa, na literatura portuguesa, na literatura brasileira, na literatura russa, leram, porque Shakespeare é universal, Shakespeare é básico. É básico. Para essa live hoje e vai ler Otelo. Eu já te contei a história, mas vai ler com os teus próprios olhos. E vai enxergar tudo isso que eu falei agora. Nas falas, nos diálogos, na construção do plano de inveja dele. Entendeu? Isso é legal. Isso é bacana. Então, a gente tem 5 minutos. Eu nem creio, gente. Não deu nem pra dialogar. Foi só, né? Fala, mas tudo bem. Era isso que eu queria. Eu queria que vocês enxergassem tudo isso. E vai ser uma delícia saber que vocês, depois dessa live, leram a peça e conseguiram enxergar isso que eu falei. Porque são visões, né? E a temática aí, a possibilidade de temáticas aí é muito maior do que ciúme e inveja, tá? Tem muito mais coisa. A Angélica tá aqui colocando um monte de coisa. É isso tudo mesmo, entendeu? Traição, confiança, amor, honra, né? Tudo isso, tá bom? Então vamos lá, vou tentar salvar, não garanto nada, tá bom? Vou encerrar aqui, vou tentar salvar. Lembrando que amanhã às 3 da tarde nós temos a segunda aula, o machismo em A Megera Domada, tá? Amanhã vai ser legal. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.